Bem-vindos mais uma vez, boa noite. Iniciando aí o nosso encontro. Hoje vamos discutir sobre os capítulos 2 e 3 do livro Os Mensageiros. Antes de iniciarmos, alguns recadinhos. Lembrem-se que nós estamos gravando e salvando os vídeos no canal do YouTube. Então, visitem lá o canal, deixem os comentários, curtam, porque através também do movimento, a manifestação de vocês lá, nós vamos vendo se estamos aí no caminho, um caminho legal, se está bem, está satisfatório para vocês. Participem, colaborem aí com as informações e a gente vai se organizando e melhorando a cada dia. Hoje nós teremos, relembrando aí o padrão, nós teremos aí a apresentação do resumo dos dois capítulos, né, capítulos 2, Aniceto, e o 3, que é no Centro dos Mensageiros, e na sequência teremos 2 comentários, e a última parte, como vocês sabem, aquela da oportunidade para vocês aí trazerem as suas reflexões, perguntas, o que desejarem. Deixa eu ver mais algum recadinho. Estamos hoje com o auxílio do nosso técnico Neto. Não se assustem, semana passada a gente brincou que todo mundo fugiu do Alexandre. A função deles é ficar de olho no nosso pé no tempo, então a gente fica com medo deles, a gente consegue terminar antes deles puxarem a nossa orelha. Mas aí a gente está com o auxílio do Neto, de todos os coordenadores, para ajudar que a noite seja bastante tranquila e possamos nos ajudar. Vocês têm a oportunidade também de usar o chat aqui para fazerem comentários, já enviarem as suas perguntas. Vocês estão ainda tímidos de mandarem perguntas com antecipação? Não tem problema. Aproveitem a oportunidade do chat aqui, ou no final, vamos também aí interagir. Podem levantar as mãos, a gente vai na sequência aqui por ordem de solicitação. Vocês também podem abrir o áudio no final e também se colocarem. Combinado? Então, em nome do grupo, mais uma vez, muito obrigada. Que a gente tenha uma noite bastante tranquila, proveitosa, com certeza será rica aí de reflexões. E aí, iniciamos pela nossa prece, aproveitando a oportunidade, deixamos o convite a quem se sentir à vontade e deseja aí fazer a prece conosco. Algum voluntário hoje? É aquela a fase, né? Muito bem, não tem problema. Oba, Francisca, quer fazer para a gente, Francisca? Faço. Que gostoso. Muito bom. Então, vamos ouvir a Francisca, vamos manter os nossos áudios desligados e lá no final poderemos abrir e falar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, Francisca, vamos ouvi-la. Vamos acalmando os nossos corações, elevando o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso amigo Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que já preparou o ambiente. Vamos pedir sustentação, iluminando nossos pensamentos e sentimentos para que possamos aprender mais uma lição nessa noite de hoje. E assim seja, graças a Deus. Obrigada, Francisca, que gostoso, é tão bom ouvi-los, vai ser uma noite bem agradável. Bem, nós vamos agora com a nossa amiga Rita prestar atenção no resumo. Desculpa, é com a Fernanda, olha eu trocando, a Rita é depois. Rita, A você Rita já está entrou fazendo em resumo pânico. Ela comentário, já filha. entrou em Pode pânico ir. ali. É com a Fernanda que vai nos trazer o resumo para a gente relembrar aí esses 2 capítulos. Então, Fernanda, muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Só me deem um ok se vocês estão vendo aí direitinho. Sim, sim. Sim? Ok. Continuam vendo? Sim. Sim? Sim, está aparecendo. Ok. Então, boa noite, queridos amigos. Como é bom, né? Podermos estar juntos estudando a obra
André Luiz e do Chico juntos, né? Então, meu muito obrigada inicialmente. E conforme foi combinado, né, Yolanda já falou, hoje a gente entra um pouquinho mais no livro Os Mensageiros para abordar o capítulo 2 e 3, Aniceto e no Centro de Mensageiros. Deixa eu passar aqui. Passou aí para vocês? Deixa eu só ajustar aqui. Passou? Tá bom, tá aqui. Ok. Tobias e Aniceto. Beleza. Então, a gente vai abordar esses 2 capítulos, né? Uma pequena sequência narrativa. Deixa eu só ajustar aqui, gente, só um minutinho. Uma pequena sequência narrativa que já começa com o André comunicando a Tobias, né? Seu antigo amigo, já colaborador lá das câmaras de retificação, os seus novos propósitos. Esses propósitos foram despertados pela sugestão, pelo conselho que Narcisa, amiga servidora do André, também lá das câmaras de retificação, deu a ele para ele encher o seu cálice com o bálsamo do amor divino. Porque agora o André, com um novo entendimento, podendo observar com mais clareza sua própria transformação e podendo experimentar essa descoberta de si mesmo, ele se conscientiza que a dor agiu em sua construção mental. E essa construção faz com que ele comece a ouvir o apelo da consciência universal. E com essa consciência, e aqui retomando também um pouquinho da trajetória que é apresentada lá no nosso lar, que a Ideli trouxe um pouquinho para a gente, ele passa a reconhecer sua família não apenas na mulher e nos filhos, né, mas em toda a humanidade. E uma das coisas muito importantes também, ele sai daquela condição de assistido e passa para a condição de assistente. Enfim, toda essa renovação mental mobiliza em André a busca, como sugestão e aconselhamento de Narcisa, por serviços agora no Ministério da Comunicação, que poderia lhe trazer muitas outras experiências e aprendizados novos. Então, dessa forma, quando ele comunica a Tobias dos seus novos objetivos, Tobias fica muito satisfeito e diz que André possuía, sim, horas de trabalho necessárias e suficientes que iam justificar o pedido dele, mas que eles deveriam procurar Aniceto, mas antes de procurar Aniceto, que era um instrutor no Ministério da Comunicação, eles deveriam obter o consentimento do ministro Genésio, que era o ministro da Regeneração. Então, André, com essa opinião, né, do Tobias, ele fica muito contente e começa a compreender o valor do trabalho, cuja oportunidade ele reconhece que ele não deveria perder e a qual ele deveria se entregar com muita boa vontade, porque ele começa a se sentir tomado por uma esperança sem tamanho e um desejo imenso de poder colaborar cada vez mais em benefício do próximo. E aí ele tem a sensação de que esses sentimentos e essas emoções que ele estava começando a sentir estavam começando a encher aquela taça vazia do seu coração. E após o consentimento do ministro Genésio, André e o Tobias eles seguem para a residência de Aniceto, um espírito muito calmo, muito sereno, que recebe os dois com muita gentileza. E depois do Tobias falar sobre a condição e sobre os planos do André, o Aniceto começa a esclarecer, sobretudo nosso querido André, sobre algumas questões muito importantes do trabalho, como as condições de serviço e a organização do trabalho. Sobre as condições de serviço, ele diz que o serviço era variado e rigoroso, que eles aceitavam apenas os que se interessavam em descobrir a felicidade de servir, que se comprometiam a calar reclamações, a se responsabilizar por todo e qualquer erro cometido, a deixar velhas vaidades pessoais e a aproveitar as horas de trabalho em seu limite máximo. Até aí muita gente já ia desistir, né? Mas enfim, vamos passar. Depois Aniceto fala sobre a organização do trabalho, que é algo muito interessante, que ele dizia que, entre outros aspectos, né, a organização do trabalho contava com grupos especializados de acordo com a profissão que era familiar aos aprendizes
e que a divisão desses grupos era de acordo com as afinidades profissionais. E, por fim, o Aniceto, ele encerra esse momento de conversa com André e Tobias, trazendo uma reflexão extremamente importante sobre o valor do estudo e do trabalho, refletindo sobre sua própria experiência quando ele aceitou esse cargo de instrutor, né? Dizendo que a condição para que ele realmente aceitasse era não perder tempo na sua própria transformação, na sua própria melhoria e no seu próprio aperfeiçoamento. É por isso que ele fala, né? Bom, André, se você está disposto a servir, não sou eu que vou recusar a te aceitar. Você começa amanhã. E, Tobias, amanhã cedo você leva o André para o centro de mensageiros. Ele já começa amanhã. E aqui vocês me permitam abrir um parênteses, porque senão vira um comentário, né? E aqui é um resumo, sem opinião. Porque essa passagem me lembra muito o momento em que o André, lá no nosso lar, ele chega para o ministro Genésio e pede a concessão para visitar o Ministério da Regeneração e trabalhar lá. Inclusive, foi nessa situação que ele conhece o Tobias. Então, nessa ocasião, quando o ministro Genésio começa a avaliar a situação, reconhece a disposição e a sinceridade no coração do André, o ministro Genésio diz: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá com o trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se você está disposto a colaborar, compreende a responsabilidade, aceita o dever, essa atitude é mais do que favorável para você atingir o seu objetivo e para você ter o que você deseja. Porque aqui a gente valoriza a compreensão, o esforço próprio e a humildade. Então, eu vejo como duas situações muito parecidas em que o André estava ali incessantemente querendo essa oportunidade. Fechemos parênteses para não virar um comentário, né? E acabei esquecendo de passar aqui o slide. E aí, no outro dia, então, chegando ao centro de mensageiros, localizado lá no Ministério da Comunicação, o André, acompanhado de Tobias, ele se espanta com as instalações, né? Quem acho que não se espantaria com aquela estrutura? As quais ele descreve como muito extensas, amplas e majestosas, né? Com arvoredos, jardins que convidavam à meditação. Imagina meditar num lugar daquele. E aí eis que surge aquela dúvida básica de André. Tudo isso só para transmitir mensagens? E eis que também, logo, o nosso querido Tobias responde esclarecendo que o centro de mensageiros não se restringe a um serviço de correio simplesmente, e ele pede que o André amplie sua visão para entender que aquele centro prepara verdadeiras cartas vivas de Jesus, verdadeiros mensageiros de socorro e auxílio aos que sofrem, seja na terra, no umbral, na crosta, nas trevas, enfim. E ele acrescenta que não se refere apenas aos mensageiros invisíveis, mas também, né, aos médios e doutrinadores que saem dali para reencarnar, aptos pelo centro. Mas existe o alerta de Tobias: nem todos conseguem êxito, conseguem triunfar na sua missão, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Milhares saem para o serviço, mas raros são os que de fato triunfam, porque muitos esquecem o espírito missionário, a sua dedicação, ficam presos a um passado errante, enfim, e acabam se transformando em instrumentos inúteis. Ele até compara a mediunidade com uma enxada, dizendo que a expressão mediúnica ela pode ser muito rica, mas se o médium não vai além dos seus próprios interesses, não enxerga o outro, ele falha na missão. Assim como a enxada pode ser a melhor, né? Mas se não existe trabalho, o espírito de trabalho no cultivador fatalmente enferruja. E assim André e Tobias eles vão conversando até chegar a um enorme recinto que possuía muitas flores, que isso também causa uma sensibilidade muito grande no André. E ali, o que o espanta também são os muitos alunos que vão passando, indo para suas aulas, os muitos aprendizes. E eles seguem até o departamento de instrutores à procura de Aniceto. E o Aniceto pede a um dos auxiliares que vá chamar o Vicente
que passa a ser um grande amigo, um grande aprendiz também, médico, como o Aniceto fala, é o seu único aprendiz médico. E quando o Vicente chega, Aniceto apresenta André e diz aos dois que eles ficariam juntos a partir daquele momento, devido à afinidade profissional que eles possuíam, para que dessa forma eles pudessem partilhar as mesmas experiências. E assim se encerra esse terceiro capítulo, com André começando mais uma grande etapa da sua trajetória. E eu agradeço a vocês, pessoal, por poder contribuir um pouquinho no estudo de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Fê, que gostoso ver tudo isso, rememorar. E agora nós vamos para a Rita, que vai trazer os seus comentários a respeito do capítulo 2. Então, nós vamos falar de Aniceto. E o que mais a Rita possa trazer aí para estar aprofundando para a gente. Obrigada, Rita. Pode passar. Vocês estão me escutando? Deu uma caidinha na internet aqui. Sim, tranquilo. Tá. Então, eu vou compartilhar. Boa noite para todos. Eu já fiquei tensa quando vi a internet ensinar aqui, né? Porque é uma coisa. Vai bem até eu querer falar. Todos estão vendo? Sim, tá aqui. Tá, então eu vou comentar sobre o capítulo 2, Aniceto, no título, né? Bom, aí a Tobias leva o Aniceto até... Tobias combina com o André, eu vou te levar até Aniceto. E olha o que o Tobias fala. Eu fiz. Peraí, gente. Aqui é uma coisa. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Quantidade necessária de horas de trabalho. O que é isso, gente? Hora extra? Né? Por quê? Por que quantidade de horas de trabalho? Porque só adquirimos experiência com o trabalho. Né? Por isso que é uma lei divina. Né? E a gente vê o exemplo de André Luiz, quanto ele cresceu com o trabalho que ele aceitou lá atrás, no livro Nosso Lar, a gente vê isso, né? O quanto ele cresceu, o quanto foi útil para ele, a humildade dele de aceitar o que colocaram para ele. Né? Então, o trabalho, ele te dá experiências, te ensina. Por isso que ele fala, você já tem uma quantidade de horas aí que já dá para você seguir, né? Lá no capítulo 13, voltando lá para o Nosso Lar, no capítulo 13, a Fernanda chegou a comentar isso, quando o André Luiz foi conversar com Clarence, primeiro foi ele e uma mulher. Primeiro a mulher se apresentou a Clarence e foi lá conversar com ele, né? E ela pedia para o Clarencio para que permitisse que ela viesse para a Terra para ajudar os filhos que ainda estavam encarnados, né? Ela sabia que eles estavam com problemas e pedia, deixa eu ir lá ajudar eles, né? E Clarencio já perguntou para ela, começou a perguntar para ela dos trabalhos que ele deu para ela lá no plano espiritual, lá no Nosso Lar. E cada um ela deu uma justificativa, né? Ah, lá só tem louco, ah, lá não dá. Para todos, ela teve um porquê de não ter aceito. E aí, eu pergunto, como ela ia conseguir auxiliar, se ela não teve essa experiência? Como ela ia conseguir auxiliar os dela, sem uma experiência? Como que ela... Como ela ia... o que ela aprendeu para colocar em prática em benefício dos seus? A gente volta para o André Luiz. Tudo aquilo que ele aprendeu e vivenciou lá no Nosso Lar ajudou ele quando ele encontrou com a família. Né? Ele teve experiências de conhecer
um homem que morava junto com as duas esposas, a primeira e a segunda, e eles viviam em harmonia, e ele explicou, né, o porquê disso. Tudo isso ajudou ele quando ele chegou e viu a mulher dele casada com outro homem, os filhos não podiam falar o nome dele. De tudo isso ele aprendeu lá, com o trabalho, com as experiências que ele teve, né? E essa mulher, como ela ia conseguir ajudar? Se ela não aceitava nenhum trabalho, se ela não aceitava nenhuma experiência, né? Então, minha filha, continua lá no seu lazer, sentadinha, deitada na rede, olhando as nuvens passar, né? O dia que você for trabalhar, você vai conseguir auxiliar alguém, né? Além do que, como foi a conversa que o André Luiz teve lá com a Narcisa, o trabalho preenche o vazio do coração, né? Muitas vezes, o trabalho, a gente está lá no baixo padrão, começando a entrar numa depressão, você vai trabalhar. Você vai trabalhar e aí muda essa energia, né? Então, o trabalho, ele preenche o vazio do coração. Bom, aí André é apresentado a Aniceto. É tudo muito rápido lá, né, gente? Não é que nem aqui, é uma burocracia para você chegar em algum lugar, não. Lá é rápido. Vamos lá. Vamos falar com a Aniceto. É apresentado para Aniceto. Tobias relata toda a história de André Luiz, quando encarnado e tal, né, até ele chegar no nosso lar. E fala para Tobias, olha, ele quer estar no Ministério de Comunicação. E aí, Aniceto já vai logo falando. Aniceto não deixou barato. Olha lá. Aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Né? Já fala, ó, você quer vir? Mas é assim. Que lá, ele ainda fala, lá não se reclama, todos são responsáveis por qualquer erro cometido, não se aponta dedo, todos são responsáveis. Isso se chama equipe. Né? Em uma equipe, é assim que funciona. Né? E algo muito importante, uma equipe de trabalho não pode ter melindre. Né? O melindre é uma questão muito comum no meio religioso, não digo só no meio espírita, no meio religioso. A pessoa se melindra, já desiste. A gente vê muitos que trocam de centro toda hora, né? Ah, não, lá não é legal. O melindre. E aí eu fui lá pesquisar no Caibá Schutter. Olha o que ele fala sobre o melindre. Olha que interessante. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Olha só. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Tá lá embaixo, está escrito onde foi tirado isso, tá? Olha que interessante. Filho do orgulho. Né? Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado. Né? A se analisar. Quando a mágoa vir, quando, né, a gente começar a se indagar, lembrar dessa frase e se analisar. Bom, aí Aniceto fala, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. É exatamente o que o Clarencio falou lá para a mulher, lá no nosso lar, né? É preciso trabalho e humildade. Está aqui, tem aqui. Olha lá. Trabalho e humildade. Né? A humildade é importante quando você vai fazer qualquer trabalho. Né?
Bom, aí a Aniceto começa a falar do trabalho e relata que existem 50 lugares de aprendizes. Eu fiz até uma tabelinha aqui para a gente observar bem. Aqui, ó, eu coloquei 50 lugares de aprendizes. E o interessante verificar que entre os aprendizes tem espíritos que tiveram diversas atividades na Terra. Olha lá, um sacerdote, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Olha só. Então, a gente vê aqui que toda experiência de trabalho é aprendizado, que levaremos para sempre. Qualquer trabalho, qualquer experiência que tivermos aqui, nós vamos levar para sempre, né? E o quanto é importante a dedicação, o amor, seja lá onde estivermos, colocar sempre o amor à frente, né? Nós estamos aqui encarnados, que nem fala Tobias, somando quantidades de trabalho, não é? Nós aqui também estamos somando quantidades de trabalho, e que seja quantidade de trabalho com qualidade. Não é? Olha só. E é interessante, eu acho interessante isso, tem até uma historinha, né, conta-se de um preto velho, que ele foi no centro espírita e falou, não, aqui a gente não aceita preto velho não, né, tem que ter categoria. Aí esse preto velho volta como médico, né, incorpora como médico, eu sou médico, fala bonito e tal. Aí eles perguntam, ele dá a mensagem e tal, aí perguntam para ele, qual é o seu nome? Aí ele fala, só aquele preto velho que vocês mandaram embora. Né? Então, a gente vê que não existe título, existe vontade. Existe o exercício do amor. Né? E a gente vê no André Luiz mesmo, né? Que chegou lá como médico, cientista, famoso. Ah, minha filha, tem que limpar a sujeira lá. Vai lá que alguém precisa limpar. Né? E a gente vê por aqui, olha, 11 irmãs especializadas no trabalho doméstico, 18 operários diversos. Tem que ter amor. Qualquer lugar que a gente esteja, nós somos importantes. A partir do momento que fazemos com amor. Bom, aí ele fala que ele divide os grupos especializados de acordo com a profissão familiar, né? Mais uma vez, quanto é importante nos dedicarmos no que estamos fazendo aqui e agora, que vai nos ajudar, gente, a construir a vida futura, que está lá no Evangelho, no capítulo 2, né? Tem lá o comentário só sobre a vida futura. O trabalho, essa dedicação, vai nos ajudar a construir essa vida futura. Como André Luiz, no plano espiritual, trabalhando lá, quando ele chegou lá, ajudou ele a chegar aqui. Se ele tivesse parado que nem a mulher parou lá, ele tinha ficado lá. Né? Aí ele fala que quando precisa vir na Terra, ele traz só os que são necessários para a tarefa. Mas ele dá oportunidade para todos no dia de descanso. No dia do descanso, você pode ir com a gente lá para aprender um pouco mais. Lembra que o Emmanuel falou para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Olha lá. Olha, Aniceto, a disciplina dele com aqueles que estão com ele. Disciplina. E o esforço de cada um em servir e aprender, aproveitando o seu tempo da melhor maneira possível. Né? É isso que ele quer ensinar.
Vamos aproveitar o nosso tempo? Muitas vezes nós falamos que trabalhamos muito, né? Não temos tempo para nada. Aí dá um livro para a gente lá, eu não tenho tempo para ler esse livro. É aproveitar o tempo. O tempo ocioso. O que fazemos no tempo ocioso? Hoje existe o celular, que é uma beleza, né? Tem tudo no celular, e você fica. E vai lá, e vira, e vira. Depois de meia hora você fala, nossa, o que eu estava vendo? Vamos vigiar, vamos ver aonde eu estou usando o meu tempo. Todo tempo é precioso, a gente vê isso aqui nesse capítulo, né? Bom, e aí Aniceto fala, aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Bom, essa fala está nos convidando a aproveitar o tempo, né, como já foi falado, para adquirir experiências que vamos levar para sempre, para sempre. Né? O conhecimento, as nossas experiências são eternas. Levaremos conosco. Até mesmo essas experiências nós adquirimos até mesmo quando nós estamos na posição de ensinar. Né? Aniceto fala que ele aceitou essa posição de estar, né, ensinando, desde que ele aprendesse também. Né? Ele quer ensinar, mas quer aprender. Por quê? Ensinar é um meio de aprender porque somos obrigados a observar muito mais do que aquele que nos escuta. O primeiro ouvido é o nosso. Né? Então, a gente, quando se coloca na posição de ensinar, eu tenho que pesquisar muito mais, eu tenho que estar mais preparado. Então, eu aprendo muito mais. Mas, para isso, para você ensinar, você tem que aprender a ser humilde. Ser desapegar da vaidade e do orgulho. Porque, senão, nós vamos ensinar errado. Né, Yolanda? A Yolanda fala muito isso. Estou ensinando hoje porque eu ensinei errado no passado. Então, quando a gente ensina com orgulho e com vaidade, a gente ensina errado. Né? A gente precisa se conscientizar que não sabemos tudo. Eu primeiro preciso entender. Eu primeiro preciso aprender para depois ensinar. E quando nos desapegamos do orgulho e da vaidade, nós nos abrimos para aprender. É um ponto muito importante. A gente vê muito isso, trabalhadores da casa, dentro da doutrina espírita por anos, 50, 60 anos, eles falam, mas já sei tudo. Não dá mais para estudar, já aprendi muito. Gente, volta lá e vai aprender a palavrinha humildade. Não sabemos tudo. A gente pode pegar esses mensageiros, daqui 10 anos estudar de novo. A gente vai descobrir mais coisa. Então, a gente tem que se conscientizar. Tem que ter essa humildade. Eu preciso aprender. Eu estou ensinando porque eu preciso aprender. Né? Ficamos nas leis morais quantos anos, ô Yolanda? Tem que aprender, vai dar aula de novo de leis morais até se aprender. Vamos desencarnar ensinando leis morais. Bom, eu estudei esse livro uma vez com a Marlene Nobre. Ela tinha um programa na Rádio Boa Nova e quando ela terminava o estudo, eles lançavam um CD. E eu comprava esses CDs. Eu tenho vários CDs de André Luiz. E eu estudei, e uma coisa que me chamou muita atenção, que ela falava muito. Ela costumava falar que espírito de luz não fala muito. Né? Com poucas palavras ele dá o recado. Né? Não precisa enrolar. Eles não perdem tempo. Tempo para eles é precioso. Então, eles não precisam ficar enrolando. Né?
E aí, Aniceto, a gente vê que com poucas palavras, ele deu uma aula para André Luiz. Não é verdade? É interessante ver, né, quando a gente observa como ele falou com André Luiz, a superioridade moral dele. Ele faz com que ele não precise ter cuidado com as palavras. Né? Ele dá o recado, ele fala o que ele pensa. Ele não precisa ter cuidado com as palavras para não ser mal interpretado ou provocar uma má impressão. Ele fala, que é assim, né? Por quê? Porque ele fala com o coração. Né? Quando se fala com o coração, se fala a verdade. Então, você não precisa ter cuidado. É o que nós precisamos aprender. Amar. Para poder falar como Aniceto falava. Falou com o André Luiz. Bom, e aí a gente vê que é muito rápido, né? Sem burocracia, não vai precisar assinar documento, não vai precisar registrar, não vai precisar ir no cartório, não vai precisar fazer nada, gente. Você vai começar amanhã. Eu acho que o André até tomou um susto. Meu Deus, pensei que ia esperar um ano já amanhã. Começa amanhã. Sem perder tempo. Mais uma vez, o tempo é precioso. Bom, e aí eu trouxe também o Emmanuel, tá? Lá embaixo está de onde eu tirei. Olha o que ele fala. Guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Olha só, talentos, tudo volta para nós, né? Através das reencarnações. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Cada hora é uma graça que Deus nos dá. E ela não vai voltar mais. Né? Tempo e trabalho. É o que a gente aprende nesse capítulo. É o que a Aniceto ensina. Né? A importância do tempo e do trabalho. Aproveitar cada minuto, gente, que nós temos. E nós estamos tendo uma oportunidade única. Eu já falei isso uma vez. Nós vivemos aí 2 anos da pandemia. Se nós estacionamos nesses 2 anos, porque fica em casa, né? Vamos ficar em casa. Se nós não lemos um livro, se não aproveitamos para aprender ou fazer algum trabalho, seja ele qual for, nós perdemos 2 anos. Estamos vivendo uma experiência que muitos não estão tendo. Estamos aqui hoje, né? Então, vamos aproveitar o nosso tempo. Porque quando nós aproveitamos o nosso tempo para fazer algo, né? Um trabalho de caridade, algo, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, eu acho que é importante cuidar do nosso tempo, observar o que estamos fazendo com o nosso tempo. Bom, é isso que eu tenho, gente. Antes que alguém me grita aí, tempo, eu parei. Na hora, na hora. Que gostoso, Ritinha. Obrigada, muito bom. As reflexões aí que pegaram bem fundo aqui. E agora a gente vai continuar capítulo 3 com nosso amigo Radamés. Boa noite, Radamés, é com você. Pode abrir o seu áudio. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui nesse grupo. E a gente vai começar o capítulo 3, né? Vamos tentar comentar alguma coisa nesse sentido. Como a Fernanda falou, né?
André Luiz e Tobias se dirigem para o Ministério das Comunicações, especificamente no Centro de Mensageiros, né? E a grandeza do local deslumbra André Luiz. Ele diz que não é uma universidade, mas várias universidades reunidas, né? Quem foi já na cidade universitária aqui em São Paulo, na USP, aquela coisa enorme, muito bonito de se ver, com as alamedas, as avenidas, todas arborizadas, né? Mas não vamos esquecer que a Terra é uma cópia imperfeita dos planos maiores. Então, se a USP aqui é bonita, imagine esse centro de mensageiros, né? E ele ainda ressalta que é somente a administração. Então, dá para a gente ter uma ideia de como seria esse centro de mensageiros. Deixa eu só... Espera aí, que deu um pau aqui, minha gente. Coisa de iniciante. Tranquilo. Mas vamos lá. Vai lá. Aliás, olha, gostaria depois, nas futuras, da ajuda das universitárias, porque vocês são experientes demais na arte de apresentação, né? Então, a minha vai ser expositiva, quem sabe nas próximas eu apresento alguma coisa a mais. Mas voltando ao nosso centro de mensageiros, ali se preparam as entidades para virem à Terra, como cartas vivas de socorro e auxílio àqueles que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Lembrando o seguinte, umbral, ele vem do latim sombra, soleira da porta, um pórtico, limiar, entrada. Então, quando a gente fala em umbral, ele é muito extenso, porque nós temos um umbral inferior, um umbral médio, um umbral superior. E pelo que a gente sabe, a cidade de Nosso Lar está no umbral superior. A Yolanda falou, nesse nosso último encontro, falou da Terra e dos vários planos que envolvem a Terra, né? Planos com densidades diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, nós aqui na Terra, nós enxergamos as cores, enxergamos o mundo, e as cores que a gente enxerga vai do vermelho, vai passar para o laranja, vai passar para o amarelo, vai passar para o verde, para o azul. As 7 cores do arco-íris. Isso que nós enxergamos é uma partícula infinitesimal do espectro eletromagnético que a ciência já conhece. Porque antes do vermelho tem o infravermelho, tem as ondas de rádio, tem o micro-ondas, coisas que nós não vemos. E no outro ponto, depois do azul, nós temos o ultravioleta, que nós sabemos que existe, mas nós não enxergamos. Tem o raio-x, tem os raios gama. Esse é o espectro eletromagnético que nós conhecemos. E nós só enxergamos uma partícula infinitesimal. Agora, fora aquilo que a ciência já conhece, nós sabemos que existe um infinito para mais e um infinito para menos. Dá para ter uma ideia da extensão dos planos que existem em torno da Terra? São muitos. Então, esses espíritos preparados no centro de comunicação, eles vão atuar nesses planos todos, né? Então, é no umbral, na crosta e nas trevas, que deve ser uma coisa de louco. Mas ninguém chega à Terra como mensageiro, ou mesmo como encarnado, sem estar preparado para uma determinada tarefa, que, via de regra, serve para nosso próprio aprendizado, rumo a planos maiores. Ou seja, aqueles que possuem certo grau de entendimento vêm com tarefas pré-definidas. Agora, existem espíritos, nós sabemos, altamente endividados e comprometidos com a lei maior e com o discernimento prejudicado. Esses, muitas vezes, não vêm com tarefa, não. Eles vêm para
colher tudo aquilo que eles plantaram. Então, diz Tobias que nesse centro de comunicação, em nosso lar, são preparados anualmente centenas de médiuns. Médiuns, dirigentes e orientadores para fazer a difusão das esperanças, consolo, instruções e avisos. Eles podem ser invisíveis, que são aquelas entidades que nos acompanham, né, os nossos mentores, aqueles que trazem bons conselhos, através da nossa intuição ou da própria mediunidade manifesta, né? Mas também eles podem encarnar. E aí eu vou usar o termo nós, porque nós estamos encarnados, nós que somos médiuns, nós que somos dirigentes, orientadores. E aqueles que acham que não são médiuns estão enganados, porque todos são médiuns, da menor à maior escala. Isso nós aprendemos na escola mediúnica. Porque, de uma forma ou de outra, nós não podemos esquecer que nós somos antenas. Nós somos antenas. Nós captamos e emitimos o tempo todo pensamentos. Então, nós temos uma tarefa a fazer aqui nesta terra, nessa crosta. E aí, Tobias diz para André Luiz o seguinte, né, que preparação, ou seja, esses espíritos são preparados no centro de comunicação, mas preparação não é o mesmo que realização, então há uma diferença, né? E ele diz assim que aqueles que foram preparados, raros triunfam, raros triunfam. Nós podemos chamá-los de completistas. Há um tempo atrás eu ouvia muito falar de completista, aquelas pessoas que, por exemplo, tinham programado 90 anos na Terra, se cumpriam os 90 anos, ele era um completista, né? Se eram 70 anos programado, vivia os 70 anos, era um completista. Mas esse conceito, ele muda hoje em dia. Completista é aquele que cumpre uma tarefa a qual ele se propôs. Então, se ele cumpriu, se ele veio para ficar 90 anos, viveu os 90 anos, não necessariamente ele é um completista. Ele pode ter parado no meio do caminho e não ter feito a tarefa que devia ser feita. Então, são raros aqueles que triunfam, raros são os completistas. Outros conseguem realizar parcialmente as tarefas. E muitos, segundo Tobias, muitos fracassam totalmente. Porque estão presos ao pretérito de erros que deformam a nossa personalidade. Em cada nova reencarnação, nós acreditamos mais nas tendências inferiores do passado que nós carregamos, que nas possibilidades do presente. Então, nós carregamos tudo aquilo que somos. Não é uma vida nova que vai mudar tudo. Nós trazemos dentro de nós o que nós somos há milhares de anos, principalmente os últimos séculos, né? E não acreditamos nas possibilidades que o presente está agora nos dando. E a gente pode complicar com isso o nosso futuro. Diz também Tobias, André Luiz, que o serviço não é fantasia, é puro esforço. E como a Rita falou, né, tem que ter trabalho, muito trabalho. Sem esse esforço, a obra não pode aparecer nem prevalecer. E aqui eu quero fazer um gancho de um colega nosso lá da Sociedade Espírita Allan Kardec. Recentemente, ele fez lá uma palestra para nós, trazendo a questão do esforço e do resultado, que não são a mesma coisa. O esforço é dedicar tempo e empenho em determinada ação para atingir um certo objetivo ou um resultado desejado. No caso, os médiuns, os dirigentes e orientadores vêm para o nosso mundo carnal com as instruções a que eles foram treinados. Mas é necessário o esforço.
nesse caso, renúncia, altruísmo e, acima de tudo, suor. Pois esse esforço ele pode ser físico, ele pode ser intelectual ou moral. E o resultado é o que se espera após o esforço. É aquilo de concreto. É o objetivo atendido ou não. O mau resultado pode ser em função de falta de esforço ou desperdício de esforço. Eu posso fazer muito esforço, muito. Mas, se eu não tiver uma técnica a qual eu estudei para fazer melhor, se eu não usá-la no tempo certo, às vezes aquele esforço meu não redunda em resultado. Alguém já tentou enxugar gelo? Eu posso ficar lá sofrendo, suando, apesar de que não vou suar porque estou perto do gelo, né? Mas eu vou estar lá fazendo o maior esforço e não vou conseguir chegar ao objetivo, que era enxugar o gelo. Como a Rita também falou, nós desperdiçamos muito tempo de nossas vidas em situações que nada constrói ou nos ajuda em nossa escalada para essa evolução que a gente quer. Diz Tobias, então, quando esquecemos o espírito missionário e da dedicação àquela tarefa que nos propomos, nós nos transformamos em instrumentos inúteis. A Fernanda falou lá no resumo, né? Por exemplo, a enxada pode estar super afiada, moladinha, mas se eu não a uso corretamente, ela vai enferrujar. E assim como toda ferramenta. E a nossa mente também é uma ferramenta. A nossa capacidade de trabalho também é uma ferramenta. Se eu não usar, é mais ou menos como a água, que é a fonte da vida em nosso planeta. Mas a água parada nos traz doença. Temos que lembrar também que todo trabalho tem seus entraves e dificuldades, e que são poucos os trabalhadores que as toleram. E aí Tobias fala para André Luiz que grande porcentagem dos trabalhadores permanece à distância do fogo, da frente de batalha. Nós gostamos de ficar na turma de trás, dentro das trincheiras, deixando o pessoal lá se virar na linha de frente. Então, a grande porcentagem faz isso. Agora, cada um de nós tem o livre-arbítrio para saber o que quer. Se eu fui treinado para uma determinada tarefa aqui na crosta, e eu achar que eu não quero fazer, o problema é meu. Eu tenho livre-arbítrio. A nossa doutrina não nos proíbe nada, gente. Nada. Nada nesse mundo, nada é proibido. Mas o que ela nos ensina e nos chama a atenção é que tudo aquilo que eu planto, eu tenho que colher. É um mundo de ação e reação. Se eu fui treinado e não quis fazer a minha tarefa, com certeza eu vou colher os resultados disso. Talvez um resultado que eu não queira. Existem dificuldades, sim, como Tobias falou. E elas são inerentes em nossa existência. A dificuldade não é o castigo. Ela é uma oportunidade que Deus nos presenteia, que Deus nos dá, sempre. Ele nos dá a oportunidade de servir, de aprender, de praticar a nossa vontade e praticar o querer. Poxa, nós estamos aqui co-criando com Deus. Poxa, nós temos que praticar essa nossa vontade, de querer fazer as coisas, de planejar, de programar e de executar. Todo esse trabalho da nossa apresentação do grupo hoje como um todo, as meninas aí, a Yolanda, a Rita, a Fernanda e mais alguém que eu não conheça, tiveram uma ideia, fizeram o planejamento, fizeram a programação e nós estamos aqui hoje executando. Que beleza, né? Tobias também nos chama a atenção porque ele diz que a nossa visão na Terra vicia-se no culto externo,
Então, o culto externo na atividade religiosa, nós podemos lembrar Moisés, os 10 mandamentos, que ele recebeu no Monte Sinai através da alta espiritualidade. São leis morais, 10 mandamentos. Mas, por ele saber que tem que atravessar aquele deserto por 40 anos, ele cria uma série de regras, né? Não comer sem lavar as mãos, preservar o sábado, não misturar carne com leite. A mulher, no seu período menstrual, não pode ficar em contato com o homem. Tudo isso baseado em regras práticas. E que os judeus, à época, transformaram isso na lei maior, ou seja, eles não queriam saber da lei moral, que é duro seguir a lei moral, mas as práticas exteriores. O espírita faz isso também. Todas as religiões fazem isso. Nós nos apegamos muito às partes mais fáceis. Eu vou no centro, eu tomo meu passe. Que bacana, né? Qual é a nossa tarefa? Somos carteiros de Jesus? Muita gente acha que adorar a Deus, e aqui eu chamo novamente a fala de Tobias, adorar a Deus não resolve os nossos problemas. É muito louvável, é respeitável, é santo, mas ele diz que a nossa genuflexão, de ficar de joelho pedindo, não vai resolver os nossos problemas. Deus sempre nos concede suas bênçãos, ininterruptas. A questão é, nós estamos preparados para recebê-la? Nosso vaso, que é o nosso corpo, está limpo, nossa mente está limpa para receber essas bênçãos? Deus está lá, colocando bênção em nós. E nosso dever, então, eu coloquei aqui uma frase, vaso limpo e mão na massa. É isso que nós temos que nos preocupar. Se vocês me permitirem, eu quero fazer uma breve leitura de uma psicografia de Inácio Ferreira, doutor Inácio Ferreira, lá em Uberaba, no dia 19 de agosto. Diz ele o seguinte: trabalhar pela causa. Poucos são os que na doutrina se dispõem a verdadeiramente trabalhar pela causa. Não estamos nos referindo àqueles que, a pretexto de trabalhar por ela, trabalham em causa própria, no campo da autopromoção. Reportamos-nos aos que, dentro de suas mínimas possibilidades, pensam e agem para que a terceira revelação se propague. Não com o intuito de proselitismo, trazer fiéis para nós, não, mas sim de ofertar as suas bênçãos aos que estejam na expectativa de maiores conhecimentos a respeito da vida. Certos adeptos espíritas, para aparecerem no censo, e às vezes nem pela época do censo, se encorajam ao testemunho e à fé. Muitos e muitos permanecem na expectativa de que o espiritismo por eles possa fazer, sempre mais, sem a menor contraparte pessoal. Desejam intercessões do mais além, um passe que cura, uma orientação precisa, uma mensagem reveladora. Poucos, infelizmente, os que abraçam a causa e se preocupam no sentido de fazer algo por ela. Não se contentam em ser meros frequentadores. Querem, de alguma maneira, ser fiéis ao Cristo, cuja mensagem é revivida na doutrina espírita. Tais confrades não esperam ser convidados a servir, porque naturalmente já se sentem aptos para tanto, e tomam a iniciativa de ser úteis. O espírita que ama a causa procura serviço, sem esperar que por ele seja procurado. Não impõe condições, não formula exigências, não ambiciona cargos, mas sim encargos. Desculpe. Visita doentes, coopera com as obras assistenciais, doa livros, redige um e-mail, divulga uma página edificante, enfim, exemplifica. Nesse sentido, o que nós somos? Espíritas com as quais o mundo espiritual pode contar na Terra? Ou que apenas são contados sem que a quantidade faça a menor diferença na qualidade? Muito importante esse chamado de Dr. Inácio.
meus amigos, meus novos amigos, que estão conhecendo agora nesse grupo, nós todos também fomos preparados para desempenhar uma tarefa. E o que se espera é que nós, como carteiros de Jesus, cumpramos as nossas tarefas. Não nos esqueçamos que somos cartas vivas de Jesus para a humanidade. E esse é o nosso programa. Gratidão a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Radamés. Olha só, gente, que gostoso. Quanta coisa gostosa para a gente hoje. Aí agora eu passo para vocês. Quem gostaria de fazer alguma reflexão ou trazer alguma pergunta? Podem levantar as mãos, ou a mão, né? Sinalizar e a gente passa. Todos ainda acanhados hoje? Ainda, né? Eu vou jogar uma isca, então. Vamos ver quem sabe essa isca, né? Espero que ajude. Eu queria passar, tem uma condição, eu fico pensando assim, a hierarquia no plano espiritual. Quem é que organiza isso? Quem é que sabe? Quem está apto para a chefia, para a supervisão, né? Eu chego lá e me reporta quem? Como é que eu sei quem é? Aí eu queria até, a Rita que trouxe o capítulo 2, que fala disso, Ritinha, se quiser refletir um pouco mais a respeito, mas eu fico pensando quão distantes ainda estamos por conta da nossa condição moral, não seria isso? Quer comentar, Rita? Até lançar uma isca para o pessoal. É condição moral. Você vê que o Aniceto, ele estava em condições desse cargo por causa disso, pela superioridade moral, né? Ele ia receber pessoas que trazem problemas, resgates, e ele precisava estar firme, né? Então, ele não pode ser um líder que não esteja firme, certo? Né? Daquilo que ele vai fazer, porque senão vai sair que nem a formiga, que quando você pisa no formigueiro, sai todo mundo que nem doida. Não é verdade. Né? Tem que ter uma organização, a disciplina, né? Precisa ter Exatamente. condição moral para isso, né? E olha a relação, né? Funciona para André, funciona para os superiores, funciona para nós. Quando o trabalhador se coloca, o trabalho aparece. Então, assim é no mundo espiritual, né? A condição moral eleva a vibração e por uma condição vibratória moral se organiza toda essa hierarquia. Vamos lembrar que lá a condição é um pouquinho melhor que a nossa, né? Vamos lembrar disso. Quem mais? Quem gostaria de trazer alguma reflexão aí para a gente? Ainda não? Lembrando o seguinte, no próprio nosso lar, né? Ninguém fala, olha, vai lá que você tem que fazer tal coisa. Exato. A pessoa se habilita, ela tem que procurar, né? Tanto é que ele mostra que em nosso lar eles garantem comida, roupa e alojamento básico para qualquer um. Uhum. Mas aqueles que se esforçam por livre e espontânea vontade e usam os seus dons, ele pode ter algumas coisas a mais. Então, acredito eu, que, como vocês falaram, a liderança ela é moral, ela aparece naturalmente, não precisa ninguém indicar, porque ela naturalmente se coloca. E as pessoas não são obrigadas a procurar serviço, não. Elas vão procurar a sua tarefa na medida em que ela queira fazer. E se sujeitar, muitas vezes, àquele que está coordenando, porque, como o próprio Aniceto mostra, no trabalho que eles vão fazer, não existe o ego para falar, isso aqui sou eu que faço, né? Eu posso fazer, mas o trabalho é de todos. E se há um erro, o erro é de todos. Ninguém fica apontando o dedo, olha, você errou. Né? Então, eu acho muito interessante essa colocação. Sim, também, maravilhoso. Inclusive, Yolanda, a gente quando estuda a mediunidade, né, a gente vê que uma reunião mediúnica,
ela só cresce, ela vai crescer de acordo com a condição do grupo, Uhum, né? Se o exato. grupo estiver firme moralmente, eles vão trazer assistidos em condições mais difíceis para ter um diálogo, para ser orientado. Se o grupo não estiver firme com essa moral, vai ficar na mesmice. Isso, a E sustentação, né? vai diminuir. Porque Uhum, como que os seus anjos guardiões, vamos dizer assim, vão trazer essas entidades para um grupo que não vai ajudar? Ele não vai crescer. exato. E se o grupo mediúnico não crescer, não vai aprender. Porque nós estamos na situação de aprender também. Não é porque a gente está à frente de um grupo mediúnico, de uma reunião mediúnica, né? Uhum, Que a gente não está aprendendo. Nós também somos uhum, aprendizes. E não vamos aprender, vamos perder tempo. exato. Todos aprendendo, maravilha. E Deli levantou a mão, pode falar, querido. Olá a todos. Então, a gente percebe nas obras de André Luiz, você estava falando quanto aos cargos de liderança, que todo cargo é para um aprendizado que aquele espírito tem necessidade. Então, ao exercer aquela função, ele vai lapidar algumas coisas que ele está precisando, né? Então, jeito ao exercer a liderança, solução de conflitos. Então, geralmente está ligada a problemas que aquele espírito tem que burilar, tem que resolver. Então, é sempre um aprendizado, é trabalho, aprendizado, né? Então, não é nada por acaso. Sim, Também ninguém pega um cargo para passar por cima do outro, como acontece aqui no plano do encarnado, né? sim. E às vezes a pessoa passa um tempo por aquilo, depois ela vai exercer uma outra atividade que vai complementar o que ele está precisando. É isso que a gente percebe sempre nas obras, né? Sim, sim. Também eu penso que é uma relação ali, condição, né? Habilidades em desenvolvimento e potencial. Olha, experimenta, porque, né, já está nascendo algo ali. Então, arrisca, vai, faz. É uma relação que, para mim, pelo menos é uma conta que também fecha, né? Tem potencial, vai e faz. Claro, estamos falando de um ambiente de segurança, né? Diferente daqui, que na matéria nós não conseguimos ainda, são pouquíssimos líderes ou até estruturas aí, organizações que conseguem dar uma estrutura de aprendizado, né? Desde o seu estagiário, o seu trainee, formando ele ali num ambiente seguro. Estou trazendo o mundo corporativo, que acho que ele desenha melhor, mas dentro de casa, né? Você não dá um serviço para uma criança ali de 3, 4 anos que você vê que não tem condição, por mais que você deseje que ela aprenda. Então, é importante ter essa visão, né? Então, o nosso dia a dia tem toda essa necessidade de estrutura segura para a gente desenvolver com alegria. Muito bom, muito bom. Quem mais? Quem mais? Rodney, tudo bem, querido? Oi, Boa noite. boa noite. De tudo que vocês falaram aí, que eu vejo mesmo que atrapalha nós no plano aqui, é a vaidade, né? A Uhum, vaidade, ela atrapalha muito, né? Nós estamos num grupo, estamos aprendendo, temos que ter a humildade, né? Claro que tem pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e a gente está fazendo essa troca. Não sim, tem disputa, né? E a gente, infelizmente, acaba vendo em outros locais que tem essa coisa, né? Eu tenho, eu posso, eu tenho poder, né? E essas coisas acabam afastando as pessoas que estão conhecendo qualquer doutrina, né? E começa a perceber esse tipo de coisa, acabam às vezes não mergulhando em certas doutrinas, em certos segmentos religiosos,
justamente porque tem essas picuinhas, né? Uhum. Então, que a gente possa, que essa aula faça a gente refletir, né? Que nós possamos ter o livre-arbítrio, nós temos nosso livre-arbítrio, que nós possamos refletir em que momento que, às vezes, a gente, de repente, está deixando a nossa vaidade desviar do nosso objetivo, né? Que, às vezes, a gente realmente, né, nós estamos aqui aprendendo, né? Às vezes, a gente começa a tomar um caminho meio desconexo, possamos deixar o nosso mentor antenado, ficar conectado. Opa, não vai por aí não, que aí você está pegando um rumo um pouco diferente, né? Então, tomar cuidado com a vaidade e o orgulho, que eu acho que os dois juntos não dão certo mesmo. Né? Maravilha, obrigada, Rodney, obrigada, Ideli. Quem mais? Tá gostoso, tá esquentando. Já até esqueci minha manta nas pernas, olha só. Alguém mais? Eu pensei que já fosse engatar, gente, já estava querendo uma fila aqui, né? Uma fila aqui. Pode falar, Francisca. O que eu acho interessante, né? No André Luiz, é engraçado porque ele vai, né? Ele se tornou uma espécie de um jornalista, né? Que ele vai, ele capta, então ele vai aprendendo e ele vai divulgando, né? É engraçado porque é muito interessante porque a gente se vê no controle, né? A gente quer controlar tudo e ele não. Então a gente se espelhar um pouquinho para a gente não querer controlar tudo, que a gente não controla tudo. E ele não, ele vai aprendendo, ele está aberto, ele está disposto a aprender tudo, a captar essas informações e passar. E muitas vezes a gente se pega nesse preso, né, numa armadura. Então isso é interessante nesse aprendizado para a gente liberar mais, deixar o fluxo da vida e a gente seguir as oportunidades que está ao nosso redor, que às vezes a gente se trava com medo e não quer ir para frente. É interessante isso, né? Verdade. Lembrei agora, assim, essa observação é muito interessante, que casa tudo, né? Sim, a vaidade, o orgulho, o controle. Sim, concordo. Tem relação, sim, concordo. Muito bom. Obrigada, Francisca. Vou falar mais um pouco. Diga, Rita. A Francisca falou da oportunidade, né? Você vê que é interessante ver a impressão que eu tenho quando eu vejo esses livros da Luiz, que já estavam de olho nele. Olha, vai desencarnar aí um cientista, hein? A gente pode aproveitar esse cara, né? Aí foi dando para ele, né? A vara para pescar, ó. Vai lá, trabalha em tal lugar. Ah, olha, você pode trabalhar em tal lugar. Olha como foi preparando ele. Ele foi aproveitando as oportunidades. E esse livro chama Os Mensageiros. Ele faz o papel de mensageiro, né? Se a gente analisar, André Luiz, ele faz o papel de médium. Ele é médium de espíritos superiores, que está trazendo informações, que leva informações a Chico Xavier, também outro médium, que traz para nós. Olha só, que interessante. Né? Aproveitar as oportunidades para servir. Ele aproveitou todas que deram para ele. E assim, se ele não aceitasse essas oportunidades, o plano espiritual tem o plano B. Com certeza ia ter outro. Né? E ele ia perder a oportunidade. Sim, verdade, verdade. Muito bom, obrigada, Rita. Alguém mais? Vou lançar uma aqui para ver se a gente esquenta. Está mais no capítulo aí do Radamés, no 3. Radamés, a gente podia refletir também sobre toda essa estrutura da arquitetura, né? A importância da beleza, dessa ordem também ali nessas construções. Não dá para fazer uma relação aí desse nível de estética que tem o nosso lar? Seu áudio?
Desculpa, Yolanda, você diz da arquitetura e estética, Arquitetura, porque são os jardins floridos, né? Que o André Luiz traz essa informação que quando ele tem aquela percepção que ele se desliga da matéria, ele começa a enxergar de uma outra forma a beleza do ambiente. E quando ele chega na cidade, a estrutura com os grandes prédios, as grandes edificações, os jardins, a ordem das ruas, das alamedas, não é? Essa relação de uma ordem dessa sociedade também é um aprendizado para nós, não? se eu entendi a sua colocação, sim. Até eu entendo, e como a gente já leu em muitas obras, que tudo que a gente tem na Terra é uma cópia imperfeita dos planos maiores. Então, entendo eu que quanto mais a gente vai subindo aí nos planos, essa beleza ela vai se refinando cada vez mais. Sim. E a nossa sensibilidade também vai ficando cada vez maior e o nosso padrão de beleza também vai ficando melhor. Né? Então, eu achava interessante, quando comecei a ler esses livros do André Luiz, eu devia ter uns 15, 16 anos, né? Faz pouco tempo, uns aninhos só. E ele falava das flores diferentes. Nossa, aqui tem uma flor com um padrão que nunca foi visto na Terra. Uhum. Eu ficava imaginando, poxa, mas que flor é essa? Né? Poxa, mas hoje você vai aí num orquidário, vai em Olambra, você vai ver que o homem já criou espécies e fez com que várias espécies também progredissem. Uhum. Então, esse padrão de beleza ele vai mudando, não só nos vegetais, os animais, os homens vão trabalhando na seleção genética, melhorando os animais, né? Vai melhorando os padrões de construção. Uhum. Se a gente pegar lá atrás, as casas eram de pedra, rústica, e hoje nós temos casas maravilhosas, edifícios maravilhosos, né? E cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, nós temos a tecnologia dos nanotubos, não vou querer complicar, mas é um material altamente resistente e leve. Então, você imagina o que vai sair. Hoje é muito caro fazer algo com isso. Sim. Mas imagina daqui uma década ou daqui 50 anos. Eu creio que seja alguma coisa assim, se é que eu entendi sua colocação. Não, é isso mesmo. Para mim é muito claro a importância da beleza. Nós temos que tomar cuidado de achar que eu vou combater a vaidade, então a estética, o belo eu devo tirar. Não, por isso que existe a arte, né? Que é para nós treinarmos o nosso olhar, e treinando o nosso olhar, vamos também nos sensibilizando, vamos ampliando a nossa percepção de um mundo além desse aqui da matéria. Então, toda obra de arte, toda condição estética que nos eleva, ela está nos auxiliando espiritualmente. Era bem essa condição mesmo. Alguém mais? Mais uma isca lançada. Não? Sei não, hein? Como eu aprendi com o seu Pedro, perguntas no ar, comentários no ar. Deixa eu fazer uma colocação. Sim, sim. No capítulo 2, que a Rita fez a explanação, né? Nós, ao longo do tempo, já vivenciamos algumas coisas. Por exemplo, André Luiz chega para conversar com o Aniceto e ele fala, olha, aqui é assim, 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 assado. Né? E André Luiz aceita. E a questão que eu faço é o seguinte, quantos de nós se propõem a ser voluntário em algum lugar e quando a gente chega lá, o dirigente nos atende e fala, tá bom, tenho isso aqui para fazer, e aqui é assim, assim, assado. O que acontece com muita gente? Já quer mudar tudo.
Não, ou quer mudar tudo ou cai fora. Não fica. Também, quando é muito Aquele regrado, dirigente né? é muito chato, pelo Quando é amor de muito Deus. regrado, isso. O cara já vem me colocando as disciplinas da casa, poxa, Isso, né? E a exatamente. gente não aceita. Uhum. Ou já chega querendo mudar tudo, tudo. E a gente nem sabe como funciona o local, Exato. qual é a dinâmica, qual é a sistemática. Então, essa parte do capítulo 2 me chamou muito a atenção também. Não, bem lembrado, isso mesmo. É uma condição bem normal entre nós, muito bom. Alguém mais? Alessandro está se cutucando aí, Alessandro? Tem mais. Pode falar. Não, o comentário do Radamés me lembrou um colega meu uma vez. Ele não sabia que religião que ele queria, né? Aí ele foi em uma, não sei se era alguma dessas ramificação da protestante, né? Não lembro qual que era, da evangélica, não lembro. Aí lá não podia ver televisão, né? Não podia, porque a televisão era, né? Sim, sim. Não podia, que era pecado, era negócio do capeta, não sei mais o quê. Aí ele falou, não, se aqui não pode ver televisão, eu vou Não procurar serve outra. para Quer mim. dizer, é o que ele quer, não serve para mim, o que ele, né? A religião tem que se adequar com ele, não É ele, verdade. né? Não, O comentário dele me fez lembrar esse colega aí. muito bom, um bom exemplo, porque é assim que nós fazemos mesmo. A gente vai buscando aquela que se adequa aos nossos desejos e anseios. Muito bom, isso mesmo. Algo mais, gente? Temos uns minutinhos ainda. Querem? Eu estou vendo o chat aqui, não tem nada no chat, então... Agora a Solanginha vai falar, ó. Oba, manda! Ó. Então, quando tem aquela parte que o Aniceto fala que para ser instrutor, você não tem que se preocupar com o seu autodesenvolvimento, não perder tempo com o seu autodesenvolvimento. Achei, nossa, como assim? Se a gente está aqui justamente para o nosso autodesenvolvimento, mas aí você pensa, como foi dito posteriormente, que você, trabalhando com amor, então você tem que descobrir o serviço ao próximo, né? A felicidade de servir ao próximo. Isso. Então, a partir do momento que a gente sempre está aqui, estou aqui para o meu desenvolvimento. É uma coisa boa? Sim. Eu estou prejudicando alguém? Não. Mas a forma até de fazer uma caridade, às vezes de escolher uma religião, é se você colocar essa frase dele, que a princípio eu achei estranha, não perder tempo, esse autodesenvolvimento, você percebe que você focando no outro e fazendo o que for, a sua profissão, a caridade, o atendimento do call center, que a gente adora, com amor, né? Porque a gente pode falar tudo que for possível, mas com amor, automaticamente a gente já está se desenvolvendo, mesmo que não seja essa a nossa intenção. Assim, por exemplo, estou atendendo a menina do call center, nossa, nesse momento essa mulher me liga para me vender, sei lá o quê, mas trata aquilo, você se sente até bem, porque, nossa, eu consegui falar com ela, ela compreendeu a minha situação, e eu não precisei ser rude, não precisei desligar o telefone na cara dela, ou coisa do gênero, né? Então, acho essa questão ficou martelando assim na minha cabeça, com relação a não perder tempo em se desenvolver, fazer isso para você ficar melhor. Sim, exato. Vai lá, seja instrutor, ensina o que você sabe, você vai aprender muita coisa também, e automaticamente com isso, sem você querer, você já se desenvolve, né? Verdade, concordo, muito bom. Obrigada, Solange, Alessandro. Então, com relação ao tempo, né? Eu fico pensando aqui os negócios aqui, fico maquinando, né? Da perda de tempo, né? Que é assim, ó, eu sou um cara que eu tenho já 52 anos, mas às vezes eu curto ligar um videogame, ou ver um filme e tal. Aí eu fico aquilo martelando na cabeça, né? As oportunidades, a gente, né? Se aparece, geralmente eu tento aproveitar. Sim. Mas, às vezes, pelas faltas das oportunidades, ou pela falta da força de vontade da gente mesmo de procurar elas, né? Eu fico pensando, por exemplo, assim, trabalhei o dia inteiro,
cheguei em casa cansado, tal, agora eu vou, né, vou assistir um filme. Aí você fica naquela assim, meu, será que eu poderia estar num lugar prestando um serviço na seara de Cristo, de vez eu estar aqui me distraindo um pouquinho com o videogame? Mas, assim, de certa forma também, eu acho que a gente tem que administrar a vida da gente. Equilíbrio, né? Isso, no trabalho, um pouquinho no lazer, no descanso, porque senão também a gente aqui na condição da gente, que a gente se encontra ainda hoje, eu acho que a gente pira, a gente entra em paranoia, no estresse, sei lá, né? Então, acho que a gente tem que buscar tudo isso, né? As oportunidades, tal, de evoluir no caminho que a gente aprende, principalmente aqui nessa doutrina, né? Mas a gente também acho que tem que dar essa administrada também devido à condição da gente aqui ainda, né? Que a gente ainda acho que não dá para se comparar a Chico Xavier, muito menos a Jesus Cristo. O Chico mesmo disse que dormia 4 horas por dia, né? Até sangrava o olho dele lá escrevendo. Quer dizer, assim, eu não me vejo nessa condição ainda. Tudo com equilíbrio, não é? Tudo entendeu? respeitando a nossa condição com equilíbrio. Mas olha, já da gente ficar preocupado em aproveitar o tempo, já estamos um passo à frente. Já é uma grande porque coisa. Né? Antes a gente nem percebia, né? A gente queria era mais. É verdade. Muito bom, obrigada, Alessandro. E Deli, querida, manda o seu áudio, Deli. Eu não aguento, né? Quero falar. É o Alessandro que falou, né? Deixa eu te dar um conselho, Alessandro. Você falou que já tem 50 e poucos anos, eu tenho bem mais que isso. Eu falei por causa do videogame, entendeu? Certo. Mas aí eu quero te aconselhar uma coisa. Tudo que você for fazer, esteja por inteiro, esteja presente no que você estiver fazendo. Na hora que se você for jogar videogame, entregue-se totalmente. É um direito seu, direito ao lazer. Você trabalhou o dia todo. Sinta-se feliz, esteja presente, porque senão você não curte o videogame. Quando você for fazer um serviço de caridade, você vai estar com vontade de estar no videogame, sabe? Então, a mente da gente fica assim atrapalhada. Não, vai lá, joga o seu videogame, toma uma cervejinha com os amigos, entendeu? E na hora de levar a cesta básica, você vai, e na terça-feira você vem e estuda. E é isso aí, a gente tem que estar por inteiro onde a gente estiver. Mas nós somos humanos e você vai perceber que até lá no mundo espiritual tem a hora do lazer, vai a um teatro, né? Vai assistir alguma coisa que vai engrandecer, vai fazer um curso, né? Então, assim, a gente está falando a importância do trabalho, não aquela ociosidade, né? De ficar com a mente vazia o tempo todo, mas a gente tem que se dar o direito, sim, o direito ao lazer, ao descanso. Então, esteja por inteiro onde estiver, tá bom? Gostei do conselho. Olha aí, tá liberado. Muito bom. Com controle, liberado com controle, né? Com moderação. Sempre com harmonia com as outras coisas, né? Verdade. Muito bom, olha que gostoso que ficou. Temos aí 1 minutinho, vamos para o nosso encerramento. Fiquei triste, eu queria mais uma meia hora, pelo menos, gente, não sei vocês. Mas, assim, muito feliz pela noite de hoje, bastante agradável, espero que tenha sido, assim, bem útil para vocês. E agora, inspirados com esse movimento, a gente pergunta: alguém gostaria de fazer a prece para encerrar a nossa noite? Rodney, querido. Obrigada. Pode fazer para a gente? Sim. Obrigada. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Mestre Jesus por esses minutos edificantes. Que possamos, a cada semana, nos fortalecer, unirmos as nossas ideias, que possamos ver com os olhos de Deus a beleza do nosso mundo, que possamos controlar nossa vaidade,
nosso orgulho, nosso egoísmo, e que essas aulas nos tragam a cada semana o amor de Cristo em nós, e com a prece do Senhor, pedimos licença para encerrarmos a aula dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livre-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Que tenhamos uma semana abençoada. Possamos nos encontrar daqui 15 dias. Em nome de Jesus. Que assim seja. Que gostoso. A beleza do nosso mundo. Gostoso isso. Obrigada, Rodney. Queridos, um beijo grande. Tenham uma ótima noite de refazimento aí. Uma quinzena boa. Leiam próximo encontro. Esqueci o dia, mas é os capítulos 4 e 5. Deixa eu abrir aqui para ver o dia, mas eu lembrei, dia 13 de setembro, capítulos 4 e 5. Caprichem, que a gente tem bastante coisa para comentar aqui. Beijo grande para vocês. Boa quinzena. Antes era boa semana, agora boa quinzena para vocês. Beijo grande. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Obrigado Tchau, pelo pessoal. conselho, Deli. Liberou. Tchau, tchau.